Você quer saber qual a minha ação preferida para 2024? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, né? Porque toda hora todo mundo nos pede qual a projeção do Ibovespa, qual a ação que mais vai subir, mais vai cair, quanto vai subir, quanto vai cair. E a gente sabe, né, pessoal, que ninguém sabe efetivamente para onde vão os preços das ações. Então vou trazer aqui, entre aspas, o nosso chutômetro. Vou escolhi, na verdade, aqui a minha ação preferida para 2024, não é recomendação nem nada, e vou trazer, claro, a avaliação, as opiniões aqui, a análise dos analistas da Capitalismo para falar a respeito dela. Claro, deixo o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar. Eu lembro, tá, pessoal, que a empresa que eu vou comentar hoje que é a PetroRio, tá? Nem de longe aí, depois a gente vai olhar o gráfico dela, foi a que teve maior alta em 2023, né? Apesar de ter performado aí no positivo, tá? E eu quero reiterar aqui, colocar ela como a melhor empresa, que pode desempenhar bem as ações aí no ano de 2024 e, obviamente, vamos explicar aqui o porquê. A primeira questão, tá, pessoal, que nós temos o gráfico do petróleo é entender o setor. A gente não pode esquecer que o petróleo é cíclico, né? E como tem ciclicidade, as empresas também são muito afetadas com a variação dos preços para cima ou para baixo. E, obviamente, a gente tem um cenário bastante construtivo para os preços do petróleo e para o setor pelos próximos 3 a 5 anos, tá? A gente enxerga que desde ali de 2020, quando bateu a mínima, os preços, existe uma possibilidade muito boa de valorização desses ativos, né? O mercado exagerou demais para baixo ali, e nós tivemos, com a pandemia, a aceleração de uma série de questões que eu vou comentar aqui, que tem tudo aí para ajudar o setor nos próximos anos. Primeiro, a demanda recuperando, né, em relação à questão da pandemia, e o potencial da oferta não, tá? Eu sei que muita gente né, questiona o ESG, né? Mas ele inibe sim os investimentos em aumento de produção, tá? Isso é uma coisa dada. Então a gente tem a demanda recuperando francamente aí depois da pandemia e o potencial da oferta não. Claro que vão sair alguns números mostrando que o consumo está maior, menor, isso pode variar, mas um cenário do petróleo voltar aos patamares que a gente estava lá em 2020 é complicado, tá? E a gente sabe que os preços operando aí entre 70, 80, US$ 65, a maioria das empresas que a gente acompanha e gosta aqui, elas vão ganhar bastante dinheiro. Ninguém está dizendo, tá, pessoal, que o petróleo não pode cair. Pode cair para US$ 50, da mesma forma que ele subiu de maneira exagerada quando explodiu a guerra entre Rússia e Ucrânia, foi lá para US$ 130 e tinha gente falando em 300. Não é isso que a gente não quer chutar nada. A gente quer ver onde tem as boas oportunidades. Pode ter recessão? Pode, né? A gente entende que uma grande recessão não é o cenário base, principalmente nos Estados Unidos. Pelo contrário, a gente viu e continua vendo a economia americana crescendo bem. O que nós esperamos não é uma recessão forte, mas um arrefecimento. Mas em algum momento vai ter recessão, em algum momento vai ter crise. Né? Isso pode acontecer nos próximos 3 a 5 anos. Tá? Pode acontecer um cenário mais complexo mesmo, que esse não seja o cenário. Tá? Então a gente mantém essa tese aí desde 2020 e ela vem funcionando bastante bem, tá? Claro que quando a gente fala, qual é a empresa que a gente gosta, qual é a empresa que pode performar bem, o que a gente costuma fazer, pessoal? Costuma ser conservador, né? A gente gosta de petroleiras grandes, principalmente as estrangeiras, né? A gente viu que a Petrobras, por exemplo, brasileira, que performou muito bem, mas as menores, as júniors, têm um potencial gigantesco de crescimento e são boas opções. PetroRecôncavo, Enalta e a PetroRio aí, que é a nossa preferida, né? Essas empresas aproveitaram bem, especialmente a PetroRio nos últimos anos, a venda de ativos da Petrobras, tem uma situação boa de caixa, vem aumentando a produção, reduzindo aí os custos de produção. São empresas que não têm dificuldade em vender, imagina um negócio que a empresa não tem problema em vender,
tem uma grande relevância das exportações na receita, o que é fantástico também. Ou seja, se for para chutar alguma coisa, né, qual ação aí pode se dar bem, a gente tem que olhar para a empresa, e esse tipo de caso aqui da PetroRio é um caso óbvio, né? É um caso que tem mais... É mais fácil entender um caso desse do que outros casos, porque não depende de muita coisa para o negócio ir bem. Ah, Thiago, mas o juro vai cair em 2024, vamos comprar a construtora? Ok, ninguém está dizendo que isso é errado, né? Não é muito o nosso tipo de estratégia, né? Eu acho que até por isso os nossos resultados acabam sendo bons. Mas olha o tamanho da complexidade do setor de construção, né? Olha a quantidade de variáveis e qualquer mudança pode ser fatal para uma empresa. Ou seja, o risco é maior, né, do que a possibilidade de retorno, ou tem tanto risco quanto retorno. Quando, na verdade, o que o investidor deveria procurar, pelo menos, é a nossa avaliação, é ter a questão do risco-retorno mais equilibrado e ter mais possibilidade de retorno do que de risco. E tem alguns casos, tá, pessoal, que a complexidade é baixa, ou seja, a gente mitiga a chance de errar. E quando eu falo mitigar a chance de errar, não é para onde vai o preço da ação, porque, como eu falei, ninguém sabe, mas para onde vão os resultados. E tem alguns setores aqui que é quase tirar doce de criança. O setor de petróleo, na nossa avaliação, tem algumas empresas de commodity, o setor metal mecânico, não só no Brasil, mas no exterior também. As empresas de tecnologia, principalmente as grandes americanas, são muito mais fáceis da gente avaliar para onde vão os resultados, né? Eu comentei já aqui, acho que faz umas 2 semanas, do caso da NVIDIA, né? O mercado deixa a questão complexa. Tava todo mundo falando que estava caro, não sei o quê, todo mundo dando pitaco, e ninguém se deu o trabalho de entender como a empresa funciona e como ia ser fácil do resultado melhorar, que é o que a gente faz. A gente vai olhar a fundo o que está acontecendo com a companhia. A ação subiu 200%, né, em pouco tempo, em 1 ano e pouco, e literalmente o cara continuou dando pitaco, né? E nunca estudou a fundo o negócio. Aí não tem como ganhar dinheiro. Né? E era um negócio que era só ler o resultado, entender um pouquinho do negócio da empresa, que a gente ia ver que o resultado ia explodir, que foi o que aconteceu. A receita saiu de 6 bilhões de dólares no terceiro tri do ano passado para 18 bilhões e vai crescer mais ainda até o final do ano. O preço da ação eu não sei, mas a receita vai crescer. E o lucro da empresa saiu de 680 milhões para 9 bilhões e 200, ou seja, simplesmente a empresa entregou uma margem de 50%. Enquanto estava lá, entre aspas, os bonecos lá, né, dando pitaco sem entender que tá caro, a gente estava aproveitando para comprar e ter uma possibilidade maior de ganhar dinheiro. E a mesma coisa acontece aqui com a PetroRio, que muita gente fica falando, mas eu não vou comprar porque já subiu, ou o petróleo vai acabar, ou porque não paga dividendos, e a pessoa também nunca se deu o trabalho de entender como o negócio funciona. Para quem não conhece a PetroRio, acho que é bacana a gente contextualizar. Hoje ela é a maior produtora independente do Brasil. Ela foi fundada em 2008 e o nome dela era diferente, a gestão dela era diferente, era HRT Petróleo, que era uma empresa que dava poço seco, né? Ou seja, ela ia explorar alguma coisa e não tinha nada lá, a empresa praticamente quebrou, as ações viraram pó, né? E a companhia passou por um grande processo de reestruturação, que é o que a gente consegue ver aqui, né? Com a nova gestão, né, ficaram lá alguns ativos, depois eles compraram vários outros ativos, a receita disparou e o que era prejuízo virou um lucro grande e que vai crescer ainda mais nos próximos anos, tá? Ou seja, até pouco tempo era uma empresa de reestruturação. O que aconteceu, tá, pessoal, do ano passado para cá, ou de 2022 para cá, que a gente esperava que iria acontecer um pouquinho diferente, tá? A maioria das novidades foram boas, tá? Porém, tivemos algumas questões que a gente esperava que iam ser um pouco diferentes, mas também não muito fora do contexto, né? Com a mudança de governo, saiu o governo do Bolsonaro, entrou do Lula, né? O PT parou com a política de venda de ativos, e aqui a gente, de novo, tá, pessoal, não tá para discutir política nem nada, né? Isso aqui é uma questão que é lá do governo mesmo, né? E a gente tinha expectativa até que empresas como a PetroRio comprassem mais desses ativos, que são bastante interessantes, porque tem um risco de exploração
menor. Só que, tanto que começou com a questão de Albacora, né? A Petrobras ali já tinha, em 2022, tentado barrar de uma maneira mais efetiva o negócio, conseguiu barrar, a PetroRio fez uma oferta de 600 milhões de reais, fez uma oferta considerando que tinha 600 milhões de barris de reserva, a Petrobras insistiu que tinha 1 bilhão de barris, a PetroRio até ia aumentar a oferta, mas a Petrobras não tinha como confirmar que tinha mais reservas, e na verdade, né, o que aconteceu é que a Petrobras não queria mais vender porque a política tinha mudado, né, e só ali ia adicionar mais 75 mil barris de petróleo por dia, o que com certeza ia ser transformacional já no curto prazo, tá? Porém, eles ficaram com a Albacora Leste, né? Foi uma tira ali de mais de 20%, que é normalmente o que a PetroRio acaba buscando nesses negócios, e hoje eles têm muita coisa para explorar, né? Então, ok, não vão comprar mais ativos no curto prazo, né? Ou pelo menos essa é a expectativa, mas tem, né, frade aqui, a receita por ativo, tem frade, polvo, tubarão-martelo e albacora leste, o arru, para explorar, tem muita coisa fantástica aqui, né? Ou seja, pela qualidade dos ativos, eles devem até anunciar uma capacidade de produção maior do que era a expectativa inicial. Tanto que agora, no início do mês de dezembro, a empresa deu início ali à produção de um novo poço no Campo de Frade, né, que é sensacional, e só ali eles aumentaram a produção em 11 mil barris de petróleo por dia, bem acima do previsto, né, e a produção passou de 50 mil no campo ali de Frade, que fica na bacia de Campos, e a produção total da PetroRio foi para 90 mil. Ou seja, só aqui, né, a PetroRio adiantou a operação em cerca de um ano em relação ao que inicialmente era previsto. Só nessa questão aqui. Então tem muita coisa boa aqui para a empresa explorar. E se por outro lado a Petrobras não deve vender mais ativos, a gente tem chance de consolidação no setor. Eu até já comentei esses tempos, né, que a Enalta, que é controlada pela Queiroz Galvão, né, eles colocaram, a Queiroz Galvão tem dívida com as ações da Enalta em garantia, e grandes bancos já tentaram meio que fazer um mesh ali, talvez, para vender a participação deles, e a PetroRio poderia comprar, né? Porque se também não tem muito poço, muito ativo para comprar, se o preço do petróleo cai no curto prazo, essas empresas não têm custo de produção tão baixo, a gente pode ter uma consolidação do setor, e a PetroRio uma das que pode consolidar o setor, ou comprar uma PetroRecôncavo ou uma Enalta da vida, isso aí não é descartável, né? Ou seja, o cenário ele continua bastante positivo, né? E aquela questão da empresa diminuir o custo de produção, está em 7 dólares por barril, em pensar que já foi 80 dólares no passado, a produção aumentando, a situação de caixa da empresa ok, né? E se a empresa precisar emitir dívida, né, lançar mais ações, enfim, pode fazer, porque é caro, né, pessoal, explorar, né, é um risco do negócio. Essa é uma vantagem que a PetroRio tem, por exemplo, em relação a PetroRecôncavo e 3R, ela já está mais avançada nesse processo, ou seja, a produção de caixa, a posição de caixa, a geração de caixa, tudo bem melhor do que estava antes, né? Batendo recorde de produção, recorde de resultados e tudo mais. Tem risco, tem, como eu falei, o petróleo despencar, né? E para patamares 40 dólares, 30, mas o que hoje a gente imagina que não vai acontecer, tem esses riscos de execução que são baixos aqui no caso de PetroRio. E é uma ação barata, né? Porque hoje ela está entregando ROI aí acima de 30%, tem um PL na casa de 9 vezes, mas ainda assim ela está com o resultado pressionado, porque ela vai acabar entregando mais resultados, ou seja, uma empresa que tem muito mais chance de melhorar os resultados do que piorar, né? 90% de chance de melhorar os resultados. Isso pode fazer, claro, com que o preço das ações suba, tá? E além disso, a gente tem a questão dos dividendos, né? Que muita gente falava. Ah, não, mas eu não compro porque não paga dividendos. Era só a pessoa perder 5 minutos lendo lá o relatório da PetroRio e sabendo dessa questão da antiga HRT, que tinha prejuízo acumulado, crédito tributário, que ia saber que em algum momento a empresa ia pagar dividendos, né? Eles vão pagar pouquinho agora, foi em torno ali de 7 centavos, mas é uma empresa que gera muito caixa e com o passar do tempo aí ela vai pagar bons dividendos, assim como outras petroleiras pagam também. Inclusive a gente teve a Petrobras aí como destaque de pagamento de dividendos em 2023, né? Então por essas razões, né, por
um cenário bem previsível, né? Eu coloco aqui como minha preferida para 2024 e vamos ver se as ações sobem bem aí em 2024. Antes de entrar no gráfico aqui no curto prazo, pessoal, quero deixar para vocês aqui o cupom Boas Festas para quem quiser assinar a assinatura completa por 40%, com 40% de desconto e também o nosso relatório grátis do mês, o guia de dividendos. A gente dá algumas recomendações de dividendos, mostra como montar uma carteira, mostra como é possível, o quanto a gente pode receber de dividendos mensalmente. Vindo aqui para o gráfico, né, pessoal, para a gente ter uma avaliação de curto prazo, aqui nós temos a PetroRio desde 2020, que estava numa super tendência de alta, aqui é o gráfico semanal da PetroRio, e essa tendência foi quebrada aqui em novembro, tá? Óbvio que ela encontra um suporte aqui na casa dos 43. Para quem gosta de suporte, então não seria errado comprar nesses patamares aqui de R$ 45, mas graficamente daria para guardar um pouquinho mais para comprar. Então é um ativo que ficou um pouco para trás ainda em termos gráficos, né? Ela bateu praticamente aí no mesmo preço de janeiro, né? No mês retrasado, né? Não subiu muito daqueles patamares, mas fez um suporte bom nessa casa ali dos R$ 43, né? E aqui a gente tem o gráfico anual, né? Só para vocês terem uma ideia, né? De todo esse período aqui de queda, que era quando era HRTP, e depois a recuperação das ações, e esse ano estamos com uma alta aí de 23%, até, né? Pelo menos eu chutei lá uma ação que subiu, ou que até agora subiu, dificilmente vai fechar negativo esse ano, tá? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, né, pessoal, que tem os resultados aqui das nossas estratégias, né? Eu tenho uma carteira de longo prazo lá, que é uma carteira global, que está o meu nome lá, Thiago Prux, né? Que tem esse tipo de ativo que a gente acha interessante de setor de commodities, tá? É uma carteira que tem mais de 670% contra 108% de ganho em relação ao Ibovespa desde 2017. Esse ano ali está em torno de 17% contra 22% ali do Ibovespa, está nas máximas históricas a carteira. E em caso de dúvidas, né, pessoal, vou deixar os nossos contatos, e-mail, e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, vai estar aqui na descrição, né? Mande um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.